Se nós tivermos que dizer qual é o aspecto mais básico para determinar se um empreendimento de construção civil realmente vai ser executado ou não, é se há recursos financeiros para a execução desse projeto de construção. E é justamente por isso que a engenharia de custos é um tema tão importante para todos que estão envolvidos no meio do mercado de construção civil. Por incrível que pareça, a engenharia de custos ainda não é algo que está muito bem difundido, principalmente na formação dos profissionais, nas universidades de engenharia, arquitetura, produção e outras afins. Isso é um grande problema, porque quando a gente olha para todo o ciclo de vida de um empreendimento de construção civil, lá está a engenharia de custos. E para definir o que é engenharia de custos, para mim uma das melhores definições é a da ACE, onde diz que é a prática da engenharia, onde experiência e julgamento são utilizados para aplicar conceitos e princípios científicos para o problema da estimativa de custos e também para o controle dos custos e a lucratividade de um determinado empreendimento. Além do orçamento e dos processos de orçamentação, a engenharia de custos ela contempla algumas áreas específicas, como por exemplo, o estudo de viabilidade, as análises de investimento, as análises de riscos da construção, planejamento e controle. E mais uma vez remetendo sobre o ciclo de vida de um empreendimento de construção civil, lá está a engenharia de custos. Porque, por exemplo, o estudo de viabilidade de um determinado empreendimento vai estar logo ali no processo ou na fase de iniciação do projeto. Quando a gente fala sobre análise de riscos, análise de investimentos, nós também estamos falando disso nas primeiras etapas, nas primeiras fases do ciclo de vida do projeto. O planejamento acontece especificamente na fase de planejamento e o controle ele pode ser utilizado na execução, no monitoramento e na finalização de um empreendimento de construção civil. Por isso é tão importante conhecer as bases e os fundamentos para a engenharia de custos e principalmente para o cerne da engenharia de custos, que é a elaboração de uma estimativa de custos e, por fim, dependendo do grau de detalhamento que nós já temos do projeto, uma peça orçamentária completa ou um orçamento analítico. Para fazer algumas análises e algumas referências aqui sobre a importância do conhecimento e o quão aplicável é no dia a dia do profissional de engenharia a engenharia de custos, eu quero utilizar o conceito que eu disse logo no início. E eu quero utilizar algumas palavras-chave desse conceito para a gente entender um pouco mais sobre essa área que é tão ampla. Por exemplo, quando a gente diz que é a prática da engenharia onde julgamento e experiência são utilizados para a aplicação de conceitos e princípios científicos relacionados à estimativa de custos, percebam essas duas primeiras palavras, julgamento e experiência. Isso nos remete que profissionais ou equipes que são responsáveis pela elaboração de um orçamento, ou de uma estimativa de custos mais básica, ou de um estudo de viabilidade, obviamente devem ser aqueles profissionais que têm conhecimento prático ou vivência até mesmo na execução desses empreendimentos, ou que conhecem bem os métodos construtivos que serão adotados e que estão sendo orçados ou estimados os seus custos. Afinal de contas, se não conhecemos aquilo que a gente quer saber quanto custa, dificilmente a gente vai ter confiabilidade nessa peça orçamentária que será elaborada. Um dos grandes desafios das maiores empresas é ter profissionais que sabem bem conhecer a teoria e a prática de determinados serviços para então conseguir elaborar boas peças que contemplem com confiabilidade a estimativa de custos de um determinado serviço ou empreendimento total. Um outro aspecto muito importante é relacionado à questão de que nós estamos dizendo estimativas de custo. Quando nós estamos estimando os custos, significa que a gente está utilizando várias premissas ou até mesmo métodos probabilísticos e índices anteriores passados para que a gente possa prever um custo futuro. E como todo mundo sabe, a questão da previsibilidade não é algo certeiro ou exato. Por isso que a gente não fala de orçamentos exatos ou descobrir o valor exato de um determinado serviço. O importante é ser preciso. O próprio autor do livro Como Preparar Orçamentos de Obras, Aldo Matos, deixa bem claro que a gente pode deixar de lado um pouco a exatidão quando a gente fala de orçamentos, mas ter um foco fundamental em precisão, ou seja, verificar todos os aspectos necessários para executar o serviço. Todos os itens que contemplam o serviço devem ser identificados e quantificados, inclusive itens acessórios, que você só vai saber se você tiver um conhecimento profundo sobre aquilo que você está orçando. Portanto, deixe de lado essa expectativa de que vai ser
um tiro certeiro o custo de um empreendimento durante a etapa de orçamentação. Não, mas deve-se buscar a precisão, ou seja, compreender aquilo que realmente contempla o serviço e, a partir disso, estimar os custos. E aqui cabe bem mais uma aplicação desse livro, Como Preparar Orçamento de Obras, em que o autor fala sobre os atributos de um orçamento, que são a aproximação, afinal de contas, a gente está falando de previsão, então nós precisamos ser precisos e não exatos. Não dá para acertar na mosca. O segundo atributo é a especificidade. Um orçamento elaborado para uma obra, mesmo que você execute a mesma obra em um outro local, um outro município ou em outras condições, esse orçamento inicial para uma obra que já aconteceu, mesmo que seja igual, já não vai servir. Pode ser até utilizado como uma referência básica, mas os parâmetros específicos desse novo empreendimento devem ser levados em consideração. Por exemplo, se você vai executar em um novo município, você pode ter tipos de taxas e impostos diferentes a serem pagos, a mão de obra talvez tenha uma produtividade diferente e vários outros fatores. E o terceiro atributo que é muito importante conhecer é a temporalidade. Um orçamento que nós elaboramos para uma obra que vai iniciar agora não serve para uma obra que vai começar daqui 18 meses. Muita coisa muda e não dá para se aproveitar 100% desse primeiro orçamento. Claro que a partir dele fica mais fácil fazer algumas considerações sobre novos impostos, taxas, sobre a inflação de determinado produto, sobre o índice da construção civil, relacionado a vários aspectos que podem ter mutabilidade ao longo do tempo. E ainda sobre esse conceito inicial que eu disse logo no início do vídeo, nós temos a questão do controle e da lucratividade. Quando nós falamos de controle, é uma peça básica que nós devemos exercer na prática da engenharia civil, que é justamente identificar se existem desvios entre aquilo que foi orçado com o que realmente está sendo gasto para a execução de um serviço. O controle ele é fundamental para a obra em questão, porque você vai saber se está acontecendo algum desvio e você tem a oportunidade de desenvolver algum plano de ação para recuperar esses desvios e até mesmo para novos empreendimentos. Porque dessa forma fica mais fácil apropriar os índices que realmente foram gastos para a execução de um serviço e utilizá-los como referência para empreendimentos futuros. E o grande desafio para encerrar esse assunto é que quando nós falamos do mercado de construção civil, com o passar dos anos, com a modernidade, com tudo que tem aparecido na nossa área de atuação, duas palavras são chave: rapidez e confiabilidade. Só que quando a gente fala de rapidez e confiabilidade, por mais que se aplique às diversas áreas da engenharia, quando nós falamos da engenharia de custos, deve-se ter muito cuidado. Essa área em específico, normalmente a gente precisa de muito tempo, muita paciência e demanda um esforço muito grande identificar todos os aspectos relacionados ao custo de um empreendimento. E por isso deve ser feito com calma, com equipes bem profissionais e que saibam encaminhar bem todo o processo de evolução da engenharia de custos que se aplica ao empreendimento de construção civil. Por isso, rapidez é um termo que deve ser visto com bastante cuidado na área de engenharia de custos. E por que a confiabilidade entra nessa? A partir do momento que existe uma pressão muito grande para que algo seja feito de forma muito rápida e às vezes perdendo vários detalhes e que vão prejudicar o custo real de um empreendimento em relação ao que foi planejado, a confiabilidade disso foi por água abaixo e a gente sabe que qualquer estouro, qualquer desvio um pouco maior que nós temos na área da construção civil, isso é um problema. Porque esses estouros, esses desvios, mesmo que pequenos, dependendo do porte da empresa, pode causar até mesmo a falência de uma empresa de construção civil. Até porque, de modo geral, hoje a construção civil já não trabalha com margens tão grandes de lucratividade como em tempos passados. O grande desafio fica, então, por conta de novos profissionais recém-formados, aqueles que estão entrando no mercado, buscarem primeiro uma mentoria ou estar acompanhados de profissionais mais experientes, se quiserem trabalhar bem na área de engenharia de custos de forma bastante efetiva, ou até mesmo buscar uma experiência prática ou desenvolver os seus conhecimentos sobre métodos construtivos específicos para ajudar na elaboração e compreender todo o ciclo de vida de um empreendimento de construção civil relacionado à engenharia de custos. Eu deixei aqui algumas informações, alguns links e a sugestão de alguns livros para quem gosta dessa área de custos da engenharia e em breve eu pretendo falar um pouco mais sobre o orçamento especificamente. Um grande abraço a todos e até mais.